Olá pessoal, hoje nós vamos gravar o efetuar login do sistema, tá? E vamos colocar o menu dinâmico. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para não ficar muito longo, tá? Então, primeira coisa, nós vamos abrir a classe usuário DAO. Lá no final da classe, nós vamos criar um método, o getRecuperarUsuário, onde eu vou passar um login e ele vai retornar o usuário de acordo com esse login. Tá? Então, public usuário, get recuperar usuário, passando uma string login. Vou criar um usuário recebe new usuário. Vou criar uma string SQL, onde eu vou colocar select asterisco.u, ou seja, todos os dados da tabela U, from usuário U, UL, u.login igual a interrogação. Ok? Vou criar um try catch. Já vou passar logo aqui a exceção. Trata logo. Ok? Se ele entrar no catch, ele vai retornar false. Na verdade, ele vai retornar null, tá? Porque como é um return null. Porque como é um objeto que eu vou estar retornando, é um objeto do tipo usuário. Se ele não achar nada, ele vai retornar null para dizer que o usuário não foi encontrado. Ok? Vou chamar um método de conectar ao banco. Vou criar o prepare statement. Stm recebe com ponto prepare statement. Então, aqui eu crio a linha para executar no banco. Vou setar a minha interrogação. Então, pstm.set string, que é a única interrogação que eu tenho, que é a primeira, vai ser quem? Vai ser o login. Ok? Que é o atributo que eu estou recebendo no meu método. E se refere a essa interrogação aqui. Okay? Feito isso, vou chamar um result set, porque se eu achar o resultado, ele vai ter que armazenar no result set. E vou mandar executar. Se rs.next eu vou setar os dados do meu usuário. Então, set id usuário vai ser rs.getInt u.id usuário. O.set nome vai ser rs.getString u.nome. O.set login vai ser rs.getString u.login. O.set senha vai ser rs.getString senha. E nós temos também o status. Então, o ponto set status vai ser rs.getInt o.status.
E o próximo que nós temos é o perfil, tá? Então, eu vou criar aqui um perfil DAO, pedal, recebe, perfil DAO. Ele pede para importar, opa, pede para importar não, aqui que tá com erro. Recebe new perfil DAO. Isso. E agora eu vou mandar setar o ponto .set perfil. Esse u.set perfil vai ser quem? Vai ser o meu pedal, ponto, o get carrega por ID. E aí eu vou passar o ID desse perfil que está selecionado desse usuário. Então, vai ser u.id perfil, tá? Então, nesse get carrega por ID, ele carrega todos os dados do perfil selecionado, tá? Aqui no get carrega por ID, eu tenho que passar o quê? rs.getInt, falta isso daqui, u.id perfil. Agora sim. Bom, depois que ele setou todos os atributos, eu mando desconectar do banco e mando retornar o U, ok? Então, o que esse método está fazendo? Estou passando um login e recuperando o usuário de acordo com o login que foi passado, com todos os dados do usuário. Sim, pode salvar. Agora, nós vamos criar o formulário de login, tá? Então, vem aqui em páginas web, clica com direito novo, JSP. O nome vai ser form_login e manda finalizar. Ok? Bom, nesse formulário aqui, como ele não tem o menu do sistema, não tem o banner, a gente está na página do lado de fora do sistema, né? Nós vamos estilizar ele só para o formulário de login, tá? Não precisa copiar as páginas igual a gente estava fazendo nas outras páginas. Então, aqui a gente vai criar o nosso próprio formulário de login. Eu só vou copiar da outra página somente o Bootstrap, tá vendo? Esse meta content aqui e o Bootstrap. Por quê? Para ele ficar um pouquinho mais apresentável. Mas é claro que vocês vão estilizar no projeto de vocês bem bonito aí, tá? Só vou fazer aqui algo bem básico, só para ter o formulário de login, tá? Então, vou colocar form action. A minha ação vai para a página gerenciar _login.do, que vai ser a página que vai esse formulário. Então, vai ser a nossa servlet para esse formulário, tá? O método vai ser post. Ok. Vou criar também uma div class all, só para ter uma linha. Já mando fechar logo para não esquecer. E aí, vou ter também, esse daqui é só para ficar um pouquinho mais bonitinho o nosso formulário, tá? Então, não tô mexendo com o Java aqui não, só com o Bootstrap. Form group. Call, SM, tracinho, 8. Ocupar 8 espaços. Fecho a div. Vou colocar um label for login
class form control. Aqui eu posso colocar class label control. Cadê? Control label. Esse aí. Control label. E aí eu vou colocar aqui login barra label. E agora eu vou colocar um input type do tipo text. O name dele vai ser login. O ID dele vai ser login. Value vai ficar em branco. Ele vai ser um campo obrigatório. Então, coloco em required. Ok. Bom, e agora eu preciso da senha, tá? Então, eu vou copiar essa mesma configuraçãozinha aqui para não ter que digitar tudo de novo, tá? E aqui, então, vai ser senha. Aqui vai ser senha. O type vai ser password. O name vai ser senha. O ID vai ser senha. Ok. Agora, nós precisamos somente do ícone de enviar, tá? De acessar. Então, eu vou colocar copiar aqui de novo. E vou colocar nessa linha o botão. Então, botão class btn sucesso. Isso daí. Vou colocar aqui entrar, vocês podem colocar entrar, acessar, tanto faz, tá? Fechou o formulário, fechou o bora, belezinha. Então, o que nós precisamos criar agora? A nossa servlet para gerenciar esse login, tá? Então, vamos lá. Projeto, vai em controller, clica com o direito do mouse, novo, servlet. O nome da nossa servlet vai ser gerenciar login. Vai em próximo, manda adicionar informação no web.xml e edita o nome da servlet para gerenciar underline login.do e manda finalizar. Ok, ele criou aquela mesma estrutura que vocês já conhecem, então apaga até a linha 45. Tem os métodos do post e do get, pode apagar aqui dentro também o process request que está aqui e no do post também. Aqui no do post, eu vou estar ensinando um jeito diferente de validar os erros, tá? Quem quiser colocar assim no restante do projeto, mudar lá na classe, não tem problema. Se quiser deixar do jeito que está lá, também não tem problema. Então, vou criar aqui static, http servlet response, porque eu estou criando aqui um atributo estático response, porque nós vamos começar a trabalhar com sessão, tá? Então, eu tenho que deixar essa resposta estática para ele poder ficar passando de página para página e aí armazenando a nossa sessão, tá? E no do post, eu vou colocar aqui a nossa servlet gerenciar login.response vai receber esse response que é a resposta que está estática nessa servlet, tá? Então, é uma resposta só, ele vai mantendo em todas as páginas. E agora, o que nós precisamos fazer? No do post, isso. Nós vamos fazer o que? Nós vamos receber os nossos parâmetros. Então, vou receber o login e a senha, do mesmo jeitinho que a gente recebe, tá?
Então, request.getParameter, login, e vou receber a senha, que vai ser request.getParameter, a senha, ok? Agora eu vou criar um array list para estar armazenando os erros, tá? Então, é um array list de string, vou dar o nome para ele de erros, recebe new array list de string. Ele pede para importar, você importa do java.util, tá? E vamos continuar. Agora nós precisamos o quê? Validar o login e a senha para ver se realmente a gente está recebendo isso. Então, se login for igual a null ou login.trim, o trim ele retira os espaços, tá? Se a pessoa tiver digitado com espaço, então se for nulo ou vazio, eu vou mandar adicionar aqui para minha lista de erros, então erros.add, preencha o login. Tá vendo? Então, aqui a gente está validando uma variável por vez, tá? A gente não tinha programado ainda assim, tá bom? Mas a gente vai melhorando um pouquinho o código. Ah, mas fiz do outro jeito, tem problema? Não, não tem problema. É só uma outra forma de programar que eu tô ensinando. Então, senha.trim também, tá? Abre e fecha parênteses. E aqui também, erros.add vai ser preencha a senha, tá? Então, caso o usuário esqueça de preencher o login e senha, tá aí esses erros. E aí, nós precisamos verificar o quê? Se contém alguma coisa nesse meu array list de erros. Então, se erros.size, o size pega o tamanho do meu array list, tá? Então, se erros.size for maior que 0, significa que ele entrou em algum if aí. E se ele entrou em algum if, nós vamos criar aqui string campus, vai receber vazio por enquanto, e eu vou varrer a minha lista. Então, vou varrer uma lista de string, que vai ser erro, e que eu vou varrer a minha lista de erros. Ok? Belezinha. E agora, o que eu vou fazer? Campus vai receber campus mais, então, tô concatenando os meus erros, tá? Então, erros vai receber mais, vou colocar um /n aqui, para ele poder pular a linha, e erro, tá bom? Então, toda vez que ele entrar no laço, ele vai concatenar na minha variável campus, vai armazenar tudo em campus, tudo em campus. Se entrou só em um, fez só um, sai do laço. Se entrar nos dois, ele vai armazenar as duas mensagens, tá ok? E depois desse for aqui, eu vou mandar exibir mensagem. Esse método aqui, exibir mensagem, vai ficar dando erro, porque a gente ainda não criou ele, mas nós vamos criar daqui a pouquinho. Então, preencha os campos, coloco 2 pontos, campo, campos, né? A gente pode colocar aquele parênteses, porque se for só um, e coloco aqui campos. Então, ele vai dar mensagem, preencha os campos, e aí tá, preenche o login, preenche a senha, né? E isso se tiver erros. Mas se não tiver erros, eu tenho que continuar pro meu usuário poder logar, tá? Então, se não, eu vou criar aqui um usuário DAO. Deixa eu só ver se eu já criei um try catch aqui, ainda não.
Então, eu preciso criar primeiro um try catch. Cat. Accept um. E dentro do try, eu vou criar o usuário DAO, o DAO, recebe new, usuário DAO. Ele pede para importar, você importa o usuário DAO. Vou criar também um usuário U, recebe new usuário, para armazenar o usuário que vai vir do banco. Ele pede para importar, você importa. Ok. E agora eu vou fazer o seguinte. O U vai receber o DAO, ponto, aquele método que a gente acabou de criar. Get recuperar usuário, passando o login. Tá? Exatamente assim. E aí eu vou verificar se o ponto get ID usuário maior que 0 e o ponto get senha ponto equals, então, foi igual a senha. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se o usuário retornado aqui for maior que 0, significa que eu achei um usuário. E se a senha desse usuário que eu achei for igual à senha que eu estou recebendo do meu formulário, então ele pode logar, ok? Então, se ele pode logar, eu vou criar aqui para ele uma sessão. Então, http session, pede para importar, você importa do java.servlet. O nome vai ser sessão, recebe request.getSession. Ok? E vou setar um atributo para minha sessão. Então, sessão.set attribute, eu vou setar quem aqui? Eu vou dar o nome do meu usuário para o logado. O nome dele vai ser esse, o logado. E quem vai ser o logado? O usuário, o U, que eu acabei de receber desse get recuperar usuário. Tá? Então, o meu U logado vai estar na minha sessão. O tempo todo que eu quiser falar do usuário, eu vou receber essa sessão chamada logado. E quem é o logado? O meu usuário que eu acabei de criar. Se eu acabei de criar, eu vou encaminhar o meu usuário para a página index, que vai ser a nossa página principal. Então, aqui eu vou encaminhar ele para index.jsp. Ok? Então, se ele conseguiu logar tudo certinho, ele foi para index.jsp. Se não, eu vou ainda colocar aqui um exibir mensagem. Isso, se não, eu vou colocar login ou senha inválido, tá? Ou inválidos. Ok? Então, se encontrar, ele entra e manda para index. Se não, ele vai mandar para a página de... vai mandar com erro, login ou senha inválido. Ok. Se ele entrar aqui nessa seção, eu também vou chamar o exibir mensagem, que vai ser usuário, aspas, usuário ou perfil não encontrado. Ok? E agora nós vamos criar essa nossa mensagem, esse nosso método
de exibir mensagem, tá? Então, abaixo do post, verifica onde tá fechando aí o do post, ok? Ó, verifica assim, clique e vê, ó, tá fechando o do post. Nós vamos criar um método. Ah, a gente pode criar mais métodos? Podemos sim criar mais métodos dentro da nossa servlet. Então, eu vou colocar aqui, private, static, esse método vai ser também estático, void, porque é sem retorno, exibir mensagem, recebendo aqui a minha string mensagem. Abre e fecha parênteses, chaves. E vou criar aqui já um try-catch. Print stake trace. Isso daqui é para ele percorrer todo o caminho do erro, tá? E aqui eu vou criar aquele nosso print warter com o alt, que é pra gente poder imprimir, igual a gente fazia antes, só que a gente fazia dentro do post e dentro do get. Aqui eu faço somente dentro do método, que eu só vou mandar imprimir aqui, tá? E aí eu vou colocar alt.print, vou criar o script, alt.print de novo, vou criar o alert, que vai receber a mensagem, né? Ele que vai exibir a mensagem. E quando ele entrar aqui, eu vou dar um story.back. O story.back ele volta para a página anterior. Vou fechar o script também. Então, /script. E tenho que fechar também o alt.close. Beleza. Fizemos isso daqui. Esse foi o passo 1, a parte 1 do nosso efetuar login. A gente pode até rodar para ver como tá ficando. Vamos ver se já dá para ver alguma coisa. Então, ele tá caindo para a página principal por enquanto, a gente ainda não mexeu nisso. Então, aqui eu vou colocar direto na URL, formlogin.jsp. Ele abriu o nosso formulário de login, né? Eu posso verificar no banco de dados algum usuário que esteja cadastrado. Deixa eu verificar se já tem algum usuário cadastrado aqui. Então, tem aqui a Ana com a senha 123. Então, vamos voltar aqui. Então, vou colocar a Ana e a senha 123. Como ele deu uma mensagem de usuário ou perfil não encontrado, então eu vim verificar nesse método get recuperar usuário o que está acontecendo.
Então, ó, aqui, deixei asterisco ponto U, não é, é U ponto asterisco, tá? Então, corrija aí de vocês se tiver feito isso também, tá? Então, a gente pode vir aqui e testar novamente. Então, vou mandar executar o projeto de novo. Ele primeiro tá caindo para a página principal, nós vamos corrigir isso na parte 2, né? Por enquanto é só a parte de logar. Então, eu vou colocar aqui Ana, 1, 2, 3. E aí, ele veio para index, né? Então, ele conseguiu logar e abriu uma sessão, conseguiu logar aqui, tá? Agora, na parte 2, nós vamos colocar esses menus aqui dinâmicos e vamos, quando a gente rodar o sistema, ele já vai procurar o formulário de login, ok? Então, até a próxima, pessoal!